Patrícia, vamos ficar no mesmo, porque tá dando muita interferência, viu? Ok. Bom, então, como a gente conversou lá no Facebook, temos alguns debates e vamos adentrar no tópico 2, que é a identificação dos problemas propostos pelo enunciado. Então, eu até citei lá sobre o Google. Daí acho que a Érica até falou das pesquisas, tem que ser procurar pesquisas confiáveis, né? Sobre fontes confiáveis. E eu quero saber assim, a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar do que foi dito no Facebook, pra gente chegar num ponto que, tipo assim, não adianta a gente só ficar filosofando, um fala uma coisa e um fala outra coisa, pra gente achar realmente o problema, a resposta do problema. Isso. Quem tiver alguma outra problemática para inserir no nosso tema, tá bem-vindo também. Como a Patrícia disse, o primeiro problema que encontramos foi na parte do como. Qual ferramenta, como nós vamos fazer essa pesquisa. Então, nós esbarramos primeiro na primeira coisa. Qual ferramenta você vai usar, né? Como? A maioria das pessoas usa o Google, como foi citado no nosso grupo. Mas se vocês tiverem algumas objeções ou qualquer dúvida, qualquer coisa a colocar, porque eu acho que esse é, no caso, o nosso primeiro passo. Porque nesse segundo tópico que vamos desenvolver agora, você vai falar quais são as problemáticas. No terceiro, nós já vamos discorrer o que aconteceu, como que tem essa problemática e explicar mais sobre ela, né? O motivo dela. Pode repetir de novo? Porque nós vamos dar início no tópico 2, né? Onde nós vamos descrever os problemas encontrados em como fazer pesquisas em mídias interativas. Então, o que a gente pensou? O primeiro problema que a gente vai ter é o como, né? Como pesquisar. A maioria das pessoas utiliza o Google, como foi citado, né, no nosso grupo no Facebook. Então, o que a gente pensou? Primeiramente, nós vamos descrever os problemas, porque esse é o segundo passo, né, da nossa elaboração, do nosso projeto. E depois, no terceiro tópico, que é entender qual método... Cadê o tópico? Só um momentinho. Formação de hipóteses explicativas para os problemas identificados no passo anterior. Então, o que a gente vai fazer? Nesse segundo passo, a gente vai identificar os problemas e vai formular as explicativas para ele. Então, estamos aguardando o pensamento e a opinião de vocês também. Que a gente teve a ideia foi o Google, que é muito utilizado, né, para buscas. Agora, no terceiro passo, por que nós utilizamos ele? Isso. Os sites de pesquisa, geralmente, para textos, eu uso o Google, né? Imagens também o Google e o vídeo no YouTube. Não tenho conhecimento de outros sites de pesquisa, até porque ele acaba divulgado, né? Então, deixa eu falar assim, a minha ideia principal, porque eu acho que como a gente ficou muito assim, interrogação no que fazer, né, a prática pra gente pegar e chegar na resposta dessa problemática. Eu acho que o início, o pontapé disso é o como, porque assim, o como é circunstância de modo, então acho que é a maneira. Então, como o Google é um dos maiores sites de pesquisa do mundo, eu acho que seria por aí. A gente poderia estudar mais sobre ele, igual eu pesquisei a missão deles é organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis às pessoas. Então, se eu não tivesse um site de pesquisa, como que a gente, assim, seria bem mais difícil a gente chegar a algumas informações com mais veracidades do que com esses sites de pesquisa. E assim, a gente poderia estudar mais sobre o Google, que eu acho que seria a resposta para a nossa problemática. Então, o que vocês acham da ideia? Ou vocês têm alguma coisa a acrescentar? Ou outra ideia, que às vezes pode ser que a nossa ideia não seja assim o que você estava pensando, ou querer acrescentar, ou poder aprofundar mais esse tema sobre isso, sobre o Google. E assim, tem uma pauta pra gente seguir? Como é que vai ser? É aqueles 7 passos que o coordenador passou, né? Das mídias interativas. Então, nós estamos no segundo, que é como pesquisar
Cadê? É a identificação dos problemas proposto pelo enunciado. Igual a gente já estava falando quando você entrou, vamos te colocar a par da conversa. A gente estava falando sobre o Google como o maior site de pesquisa do mundo, né? Considerado o maior site de pesquisa do mundo. Então, a nossa problemática é justamente como pesquisar em mídias interativas. Eu quando fui para procurar carona para ir para Goiânia, eu recorri ao Google, que através dele eu encontrei a Ana, que a Ana já conhecia a Cris, que daí já conhecia a outra menina que foi com a gente. Então, foi uma pesquisa, começou tudo através do Google. Então, eu tava pensando, eu e a Ana, de a gente aprofundar a pesquisa no Google para ser a nossa resposta sobre a problemática. Isso. Daí, é uma ideia, né? Eu queria saber se vocês já estavam pensando em outra coisa, ou o que tem a acrescentar. Tá ótimo. Porque no segundo passo nós vamos descobrir a problemática. No terceiro, nós já vamos exemplificar, formular as hipóteses explicativas dessa problemática. Então eu acho que a gente já encontrando o Google como a problemática, nós já podemos desenvolver o nosso terceiro tópico, que já é explicar o porquê. Bom, como eu já pensei no Google, eu e a Patrícia, eu já pensei num porquê de ser escolhida. Porque ela é a maneira que todo mundo, a maioria das pessoas, não todo mundo, a maioria das pessoas procura. Porque ele é um dos sites mais conhecidos. Todo mundo sabe que muita gente nem conhece outros, como acho que se não me engano a Érica comentou. Aí o Google como uma ferramenta, né? Isso. Para essa pesquisa. Isso. E aí a gente saber selecionar o que é bom e o que não, o que vem de uma fonte boa e o que não vem de uma fonte boa. Exatamente. Porque porque eu pesquisei, até mesmo, eu fiquei assim, né? Como que o Google faz para poder... Porque, tipo assim, você coloca lá saúde, já aparece algumas coisas relacionadas à saúde. Daí, tipo assim, você vai escolher o site que você entra, tipo assim, o site mais recomendado, né? Que mais tem veracidade nas informações. Então, por que ele já... Tipo assim, eu pesquisei, ele já tem um sistema que já filtra essas informações, meio que filtra, né? Pra não ir tanta coisa. Algoritmo. Isso. Entendeu? Uhum. Isso, é um sistema tem uns 2, acho que processos que eles usam, não me engano, se eu não me engano. Mas então a gente deveria estudar mais sobre ele, entendeu? Isso. É porque se a gente não pautar numa coisa e estudar ela, daí a gente vai ficar meio que filosofando e nunca vai encontrar uma resposta concreta, entendeu? Todo mundo tá ok? E assim, daí eu quero saber de vocês se vamos firmar no Google, se vocês têm outra ideia. Então, nós já podemos escolher esses 2 temas, eu acho que por aqui. Nós já podemos desenvolver isso durante esse período do nosso debate. Então, se ficou combinado com o Google, vamos começar a falar algumas coisas a respeito dele. O porquê dele ser mais conhecido, digamos assim. Ele é um sistema, um buscador, digamos que não tão velho. Ele é de, se não me engano, 1998. Ele é de 98. Então, o que aconteceu? Foi Sergey e Larry, se não me engano, foram os criadores do Google. O que eles fizeram? Eles procuraram um site de pesquisa que pudesse atender o que as pessoas mais procuram. Ele é interativo, ele é simples de lidar, ele tem várias funções que eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem. Igual, quem sabe que o Google tem a parte da aba de Google Livros, onde você pode acessar vários livros, você pode ter informações, algumas partes dos livros disponível. Ok, eu queria só colocar uma questão sobre as pesquisas das mídias, porque até o próprio Google disponibilizam APIs públicas que você pode usar para implementar métodos de pesquisa. Então, não é necessariamente apenas o Google para a gente pesquisar, mas quem sabe usar essas APIs que são públicas, que você pode se conectar, você pode pesquisar nos próprios usuários do site através das APIs. Deixa eu só te falar. O que é API? Uma API é como se fosse uma biblioteca. Para quem estuda a programação, é como se fosse uma biblioteca que permite você usar o código do programa, entendeu? Então, por exemplo, através de uma
e o Facebook, eu tenho acesso aos usuários do Facebook, por exemplo, entendeu? Eu tenho acesso àquilo que a pessoa curte, àquilo que a pessoa gosta. Então, através das APIs, o pessoal da API contribui melhor. Quem estuda API vai saber para essa questão. Porque as APIs também pode ter uma ferramenta de como pesquisar. Não só a plataforma de busca do Google, né? Que é uma boa plataforma, mas que para a rede social, por exemplo, é muito rasa. Acho que uma API é algo mais interessante poder trabalhar. Isso. Porque assim, inicial, eu pensei em estudar o Google e assim, vai ter um tópico do trabalho que vai estimular a gente a pesquisar outras coisas sem ser o que a gente usa. Então, a gente, no caso, entraria esse APIs, Isso, essas APIs. Daí a gente poderia, em vez de usar o Google para pesquisa, a gente usar os APIs. Em vez de usar o Google, usar o APIs. Ou outro, o Yahoo, tem tantos sites de pesquisa e a gente acaba usando mais ao Google, né? E por que isso, né? A gente até pode estudar o porquê o Google é um dos maiores sites de pesquisa do mundo. É porque, assim, o método de pesquisa das APIs é diferente do método de pesquisa do Google. No Google você pesquisa sobre assuntos em geral, né? Então qualquer coisa que você quer saber de conhecimento, você vai até o Google e faz uma pesquisa através dos filtros. O método de API é o método que você usa para pesquisar coisas mais específicas. Por exemplo, eu quero saber quantos usuários curtem determinada coisa. Aí usam fazer esse tipo de filtro, entendeu? Coisa que o Google não consegue responder, que é muito específico das ferramentas. Então, para eu descobrir que eu uso a API do Facebook, para eu descobrir coisas específicas do Twitter, a gente usa a API do Twitter. E a gente consegue usar ações. Ué, e qualquer um tem acesso a isso? Qualquer um tem acesso a essas APIs? A maioria são públicas, né? Mas daí a pessoa tem de desenvolvimento de software, de programação, para poder saber como utilizar. Mas a maioria é pública. Legal, né? Isso é interessante, uma informação que muita gente não conhecia. Agora, uma parte do porquê eu acho que o Google é uma das mais utilizadas. Tá certo que também é porque ela é uma das mais conhecidas. A gente vê divulgação dele em filmes, em várias coisas na televisão, que a gente vê no dia a dia. E outra coisa, eles investem na parte de ter a pesquisa ser mais rápida. Igual... O Google é das poucas empresas que tem o Wellington com certeza vai saber melhor essa informação para divulgar. Sobre os processadores do Google, ter alguns no oceano, para refrescar e ter a pesquisa mais rápido. Né, Wellington? Certo? Você sabe dessa informação aí? Pode explicar melhor para eles? É como se fossem os locais de distribuição, né? O que a gente chama de computadores que distribuem a internet. As bases de dados do Google, os data centers, eles também existem os que ficam submersos justamente por essa questão. Mas não só isso, eles distribuem a base de dados dele no mundo todo, porque se, por exemplo, tiver um terremoto, alguma coisa assim, aquela informação não se perder e tem um backup, né? Então a empresa, o Google, eles fazem esse tipo de coisa para garantir o acesso à informação, para garantir que as pessoas tenham sempre acesso à informação. Isso. Exatamente. Legal. Isso é uma parte que eu acho que a gente já entra no porquê ser escolhido, porque ele tem uma resposta rápida para a informação. Nesse caso dos processadores deles, eles terem os processadores submersos, refresca eles e mantém eles funcionando melhor do que para evitar o superaquecimento, que no caso atrasaria a informação a chegar ao seu usuário. Então, vocês acham que podemos trabalhar com a hipótese do Google ser uma da nossa resposta da problemática? A pergunta é como pesquisar em mídias interativas, né? Porque então, eu acho que sim, eu acho que pode ser um dos métodos, pode ser o Google, mas eu acho que a gente tem que ir um pouco além da ferramenta de busca tradicional. Porque como pesquisar em mídias interativas, primeiro a gente pega qual é a ferramenta que a gente vai usar para pesquisar. Aí pode ser o Google, pode ser o Bing da Microsoft, o Yahoo, enfim, várias outras ferramentas de busca.
Mas eu acho que o mais importante agora é qual o método que vai ser usado para fazer a pesquisa, quais são os parâmetros que vai ser usado. Acho que isso também tem que ser discutido. Podemos usar o Google sim, mas eu acho que a gente poderia se aprofundar um pouco mais e acrescentar outro resultado. Sim, vamos aprofundar, mas como ideia inicial, pra gente ter um ponto de partida, entendeu? Daí, através do Google, a gente pode ter um ponto de partida para ir além, igual você falou. Pra gente pesquisar, saber... Você já é mais da área, já sabe, né? A gente não sabe. Tipo assim, como que eles fazem... Eu mesmo não sabia como que eles faziam pra filtrar as informações. Então, assim, são coisas que a gente tá no dia a dia da gente, a gente mexe, mas a gente nem sabe de onde saiu isso, né? Então, a gente vai aprofundar a partir de agora, entendeu? Achei interessante sua colocação a respeito do Bing. A gente pode usar isso como... ver a diferença entre um e outro. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer, não é, Wellington? Sim, é porque que as pessoas preferem o Google a respeito do Bing. Eu até coloquei, assim, nas minhas anotações, também essa pergunta, por quê? Assim, vocês já estão na área da TI, vocês utilizam outras ferramentas, mas igual eu mesma, eu não sou da área da TI, tem muitas coisas que eu não sei. Assim, eu nem sei por que eu uso o Google. Tem outras ferramentas e eu nem conheço, eu só uso Google. Como eu comentei... Eu acho que o Google... Isso, pode o falar. Google, ele é mais utilizado porque ele nos conhece, né? Ele nos conhece a respeito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente usa na internet. Então, como ele retorna para a gente sempre informações que a gente acha que é o melhor pela nossa navegação, ele acaba sendo mais utilizado, porque a gente se sente mais confortável usando ele, né? Porque ele sempre retorna aqueles sites que você mais visita. E o Bing não. O Bing, o algoritmo dele é um pouco diferente. Agora eles estão começando a iniciar esse processo aí de usar o nosso sistema de navegação e o nosso histórico, que fica tudo armazenado nas bases de dados, para poder retornar algo que seja mais parecido com o que a gente goste. É por isso que se eu pesquisar um termo no Google e outra pessoa em outro local pesquisar o mesmo termo, pode aparecer sites diferentes, por causa do nosso sistema de navegação, que a gente faz desde sempre usando as ferramentas da Google. Então eles têm muita informação sobre a gente. É Ping, né? Bing. Eu nem conhecia. Pode falar, Cristiano, depois eu falo. Não, eu acho que o que o Wellington falou tá certinho. O algoritmo dele nos prende muito a ele. Eu acho que o Google já sabe da minha vida, é só de pensar o que eu tô adivinhando, o que eu tô pensando. Isso, não. Todo esse algoritmo, a gente vai cada vez ficando mais vinculado. Os próprios sistemas, os aplicativos que são ligados a ele, aí a gente usa o Android, e a gente vai ficando cada vez mais presa, né? Com ele e nem procura outro, ele já sabe o que a gente quer. Né? Isso. Os algoritmos são cada vez mais sofisticados. Bem colocado, Cristiane. Na minha pesquisa que eu fiz a respeito do Google, cita exatamente isso, que o Google utiliza como se fosse um leitor de mentes. Então, ele já sabe o que você gosta, ele é intuitivo, exatamente, ele é intuitivo. Ele já analisa suas pesquisas, ele já deixa aquele assunto mais fácil para você. Então, essa é uma das bases que eles utilizam para que ele seja essa ferramenta de sucesso que é hoje, esse buscador de sucesso de hoje. Assim, é o Bing, né, que você falou. Podemos até pensar alguma coisa para uma enquete, não sei, vamos formular ainda, né, uma enquete para tentar mensurar alguma coisa, igual esse Bing mesmo, eu nem conheço. Uma coisa que eu também tinha pensado agora, na verdade, porque fala como pesquisar em mídias interativas, né? Mas será que dentro dos próprios meios, dentro do Facebook, dentro do YouTube, dentro disso que seriam interativas, acho que talvez também a gente tem que pensar, entendeu? Não como só sites de pesquisa, o Google, né? Ou os outros sites que vocês citaram, mas as próprias mídias interativas também, como é que são feitas essas pesquisas dentro das mídias. Assim, eu fiquei pensando muita coisa sobre esse problema nosso. Então, como a gente, para chegar no Facebook,
a gente não tem que antes passar pelo um site de busca? Exatamente. Entendeu? E tipo assim, aqui eles não delimita o tipo assim, algum site específico, Facebook, ou pesquisar em Facebook, ou pesquisar em alguma coisa, entendeu? Por isso que eu pensei assim, mais aberto. A pesquisa nas mídias, elas não depende do site de busca, não depende do Google nem do Bing. A pesquisa na mídia interativa, a gente vai usar as próprias mídias para poder retornar informações que a gente queira. Isso independe da ferramenta de busca, isso independe do Google. Inclusive, a gente pode construir uma ferramenta de busca com qualquer nome. Tipo, eu posso desenvolver uma ferramenta de busca e usar o código dessas empresas que elas disponibilizam para poder ter acesso às informações. Então, não é o Google, não é o Bing que eu penso que seja o foco da pesquisa em mídias interativas. Porque quando a gente pesquisa no Google e no Bing, a gente tem acesso ao quê? A tudo aquilo que está disponível na web. Não necessariamente as mídias interativas, né? Mas tudo que está disponível na web, seja site, blog, tudo, está tudo lá disponível. Mas eu acho que a gente tinha que focar um pouco mais na questão das mídias interativas e como que se dá a busca dentro delas, a pesquisa dentro delas. Ô, Wellington, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho um site de instituição de ensino. Eu lembro que há pouco tempo atrás, eu clicava no nome da instituição, aparecia tudo que alguém falava sobre ela. Sabe? Era um buscador simples mesmo. Hoje eu já não consigo isso. Tá? Aí apareceu o nome da empresa. Antes saíam todos os diálogos que tinha citado essa empresa, eu conseguia ver. E hoje eu já não. E foi mudado. Eu acho que em cima disso a gente pode ver. Né? Em cima, por exemplo, do Facebook. O que eu quero pesquisar? Quem está falando sobre a minha empresa? Quem é interessado por esse campo do saber, essas coisas assim? Né? Como que a gente no Facebook a gente tem ferramenta, tem função lá dentro que permite fazer isso. Você coloca um termo e ele vai trazer tudo. Página, pessoa, local, quem está falando, o que está falando sobre aquele determinado tipo de assunto que você está pesquisando. É possível fazer isso. E a API do Facebook, que é pública, que é disponível para qualquer usuário, permite. Também tem essa função lá que está pública para a gente poder usar. Eu posso criar um site. Desculpe interromper. Eu acho que seria interessante a gente pesquisar sobre a API, então, já que é uma novidade para todo mundo. E assim é uma forma de mídia interativa. A gente está pesquisando no Twitter, no Face, Instagram. Mas a maioria das pessoas não pesquisa. A gente pode colocar a pesquisa no Google, igual as meninas estão colocando aí, a gente pode manter ela inicialmente, né? E aí já iniciar esse aprofundamento mesmo, essa busca pela questão das APIs, que eu acho que é aí que nós vamos encontrar uma fonte maior de resposta. Boa ideia. Eu gostei da sua ideia, Wellington. Que a gente tem que estar inovando, né? A gente tem que estar conseguindo mídias diferentes, informações diferentes, que o alvo é esse no nosso curso, né? Então, por isso que estamos abertos a ideias. Quem mais tiver alguma ideia, quiser propor, estamos abertos, né? Eu achei uma boa ideia essa questão da API, porque eu estudei TI, conheço muito pouco da questão de API. Então, seria bom para eu aprofundar meus conhecimentos na área, para eu ter mais familiaridade, né? Então, eu acho interessante. Gostei da sua ideia, Wellington. Alguém mais tem alguma ideia? A gente, então, está inicialmente falando sobre o Google, esses buscadores, Google, Bing, e sobre as APIs. Alguém tem alguma outra ideia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Escutando então? Escutando bem, pode falar, André. Pessoal, olha só, eu tava dando uma olhada, eu posso ter entendido errado também. A questão de pesquisar em mídias, de fazer uma pesquisa ou captar uma pesquisa. No caso, tem o Google, não sei, lógico que vocês conhecem, não sei, tem um Google questionário que eu posso fazer uma pesquisa de algum produto da minha empresa, da citação da minha empresa, dentro desse Google questionário. No final de tudo, ele me retorna uns dados. Seria isso? Eu também achei
fiquei com muita dificuldade para encontrar algo falando sobre mídias interativas, pelo fato de ser algo novo, né? Mas assim, até perguntar lá no outro web conferência a respeito quem é a referência, quem é a referência quando se fala em mídias interativas, quem é o cara das mídias interativas? Porque assim, a gente precisa saber, quando se fala de filosofia e tudo, a gente lembra do Mário Sérgio Cortella, enfim, e quem é o cara das mídias interativas, né? Então assim, eu tenho curiosidade de saber até mesmo para ler os artigos dele, para me inteirar mais, entendeu? Vocês dividiram em quantas etapas estava dividido lá mesmo? 7. 7 etapas. Essa é a nossa primeira etapa, né? Não, essa é a segunda. Digamos que a segunda e a terceira. A segunda é encontrar a problemática. A terceira é explicar a problemática. Já estamos basicamente na terceira, porque já estamos falando. A terceira as hipóteses, né? De explicativa da problemática. André, em relação às mídias interativas, ainda é pouco estudado, porque é algo novo, por isso que não foi encontrado até no site do Google. Tanto que a gente pegou como referência, acho que até isso, o McLuhan, né? Não sei se eu falei certo. Uhum. E ele realmente, apesar de ter tido uma visão muito 5 anos, né? À frente, a gente ainda acaba utilizando ele como algumas das nossas referências na teoria da comunicação, e como aquela época, na verdade, a televisão estava sendo inserida, né? Falava mais em relação à televisão, mas que a gente pode ampliar agora também para a internet, para as mídias interativas, uma outra releitura. Estou mudando de assunto, mas só para explicar. Não, mas o interessante é isso, é a gente interagir um com o outro, cada um falar sua dúvida, quem souber poder responder a dúvida do outro. Boa tarde, gente, estão me ouvindo? Sim, Érico, pode falar. Em relação a continuar falando sobre o Google, né? Seguinte, por que o Google sempre pesquisa, sempre vai no Google para buscar uma pesquisa? Assim que iniciou o site Google, né, assim como vocês falaram, o Google em si era só um site para você pesquisar. Só que na medida que ele cresceu, né, hoje em dia vocês podem ver que o Google tem trabalho de várias outras formas. E até eu acho que por isso que busca mais os usuários para ele. Porque hoje o Google ele tem um YouTube, que é no YouTube, ele tem um sistema operacional para dispositivos móveis, tem aquela parte, tem o próprio servidor dele de e-mail. Então isso faz com que os usuários, além de eu já estou logado na minha conta, que é uma conta já geral para outras, para utilizar outro serviço dele. Então eu acredito nisso, que buscam usuários para utilizar ele. E em relação ao que a Web tinha falado sobre o Google até te conhecer, para quem utiliza aquela aba de notícias do Google, vocês podem ver que tem até uma aba lá que eles utilizam sugerido por você, porque ele alinha as notícias que você mais acessa e as próximas notícias que são relacionadas a elas, eles já deixam disponíveis. E só mais um ponto aqui, que eles não se satisfazem aqui. Eu assisto muito a ESPN, né? E durante alguns trabalhos da ESPN, o Google estava fazendo propaganda. Aí eu até estava, como a gente trabalha junto, eu e o Everton, a gente estava até comentando com ele, e eu não entendo porque que o Google quer fazer propaganda, porque já são milhões de acessos, né? Então, o Brasil até falou, pode ser que eles, numa pesquisa deles lá, utilizando até o próprio API do Twitter, eles viram que um nível, por exemplo, pessoas que gostam de esporte não acessam tanto o Google, por isso que eles até estavam fazendo essa propaganda, até utilizando na ESPN os canais de esporte. Eu falei, então até para isso eles querem buscar todo o público para ele, então a questão das contas que eu falei em si. Então, eu acho que é interessante. Falou de alinhar o Google uma coisa mais avançada que a API. Como você estava falando, Érico, igual eu citei no começo, a gente vê muito a respeito, assim, muita mídia, muita divulgação, né, do Google em vários lugares, igual eu falo, em filmes às vezes, coisa que eu vejo mais, às vezes você assistindo um filme, você vê que eles utilizam lá o Google. Eu acho que o intuito deles é manter todos esses
clientes que eles já têm. No caso, eles estão sendo utilizados mais por todo mundo, então, né, manter aqueles clientes, porque, como você disse, eles têm várias ferramentas que eles agregaram para atender a todo um público. Eles têm voltado para empresários, como Hangout, também nós estamos utilizando, é muito utilizado em videoconferências para empresas. Ele tem um perfil voltado para empresas, um perfil voltado para acadêmicos, um perfil voltado para usuário que só quer fazer busca. Então, eu acho que ele é amplo nessa questão, nesse âmbito. Ele soube desenvolver um perfil para cada pessoa. Então, isso eu acho que é o que faz ele ser mais utilizado hoje em dia. Oi, Daniel, conseguiu. Oi, eu escutando vocês aí falar sobre o Google, e nas minhas pesquisas que antes do vídeo eu fiz, também remeteram muito a todas as ferramentas que a Google incorpora dentro dela. Tanto as ferramentas no âmbito acadêmico, que é aquela Google Acadêmico, onde você pode fazer pesquisa dentro de anuário científico, na qual a citação, a Google já te dá a fonte, ok? E com uma pesquisa que é feita aberta, onde a veracidade da informação, você tem que buscar em outros, em vários sites, não só no que o Google vai te indicar. Outra questão que o Wellington até estava falando sobre as APIs aí no início, é que essas APIs, quando elas são desenvolvidas de uma forma que o programador consiga fazer filtros dessas pesquisas, utilizando esses meios que a Google dá, você pesquisa o que as lojas hoje de venda, o e-commerce faz hoje. Você pesquisa lá sapato, quando pensa que não, você entra no Facebook ou em qualquer outro site, de um lado está para o sapato que você pesquisou na Google, entendeu? Então eles meio que entrelaçam as informações, eles meio que como é que eu poderia dizer, trabalham em conjunto para que consiga atingir aquela pessoa que está buscando aquela fonte de informação. Eu já, quando vou pesquisar alguma coisa mesmo, o Google já dá a sugestão daquela pesquisa que eu quero fazer. Porque então, igual outros aí já citaram outros sites de pesquisa, mas eu acho assim que o principal mesmo para esse nosso trabalho vai ser a Google. Até o Hangout é um serviço da Google, entendeu? Então, por isso que eu falo, até falo com o Érico, que a Google um dia vai dominar o mundo, porque de e-mail a tudo ele já sabe sobre você. Eu era assinante da revista Info, essa revista aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. Aí eu tava fuçando aqui e consegui achar algumas revistas antigas que eu tinha. E aqui tem uma revista muito interessante que fala aqui sobre o futuro segundo o Google. Então, assim, tem várias revistas aqui falando sobre o Facebook, falando sobre o Face, outras falando sobre a TV, que a TV está morta, depois que as mídias interativas e tudo. O trabalho do futuro, certo? Tem outras aqui falando sobre o Facebook. Então, assim, eu tenho um monte de livros aqui, porém, apesar de eles estar desatualizados, que eles são de 2013, pode ser que vai ajudar muito na questão desses estudos aí. Ok. Um ponto interessante que o Daniel colocou, que eu gostaria de citar, que foi algo que eu pensei também a respeito dessa problemática. Uma questão que até o Wellington me perguntou no Facebook. A questão da veracidade. Achei interessante sua colocação, Wellington. E analisando bem, eu acho que dependendo que eu citei lá, a informação hoje, se disseminar muito rápido, às vezes a veracidade dela pode se perder sim, porque se você não tem
como investigar melhor. Se você não consegue investigar melhor, se aquela informação é verdadeira, por ela ter sido repassada por muitos, então eu acredito que essa disseminação, essa rapidez na disseminação, pode vir a interferir na veracidade, sim. Isso. Aí a questão que o Daniel citou também, né, de ser uma das problemáticas, né, porque a gente tem essas mídias para fazer essas pesquisas, que seria o como, mas a gente também tem que pensar nessa problemática da veracidade delas, né, em ter como você saber se aquela informação é ou não falsa, né. Não, tá certo, a gente tem que fazer isso mesmo, tem que descobrir a origem, né, da informação. Acho que esse é o desafio que usar uma pesquisa. De onde saiu aquela informação? Por que ela é real? Ela pode ser real em determinado contexto, em outro contexto ela já não é mais válida. E por que isso acontece? Acho que a gente vai ter que incluir isso na discussão. E eu estava pensando aqui sobre a questão do Google, porque toda vez que a gente fala Google, a pessoa pode pensar, né, na ferramenta de busca do Google. Mas a Google é tão maior, e como vocês estão colocando, para estar falando de uma parte diferente do Google, eles são tão maiores que a gente não pode comparar. A gente tem que buscar sempre ir além do que a ferramenta de busca permite, porque ali foi o início da empresa, né? Ali foi o início da Google, mas o pessoal é muito maior. E aí o Daniel fala que o Google vai dominar o mundo. O que vai dominar o mundo são as inúmeras empresas que eles estão comprando. Porque a empresa cresce de tal forma e vai adquirindo mais startups, daqui a pouquinho ela é de tudo, né? Acho que esse sim pode chegar a dominar o mundo, porque vai chegar um momento que eles têm tudo. E aí pode ser um problema ou não, né? Então, o Wellington, né? Então fica assim, ó, pro nosso quarto tópico do nosso trabalho vai ser o resumo das hipóteses para responder a problemática, né? Daí a gente já coloca todas essas questões que vamos estudar, já para a gente aprofundar e já ir dando andamento para a gente conseguir entregar a resposta dessa problemática com embasamento, né? Então a quarta vai ficar a veracidade dos fatos, que é a questão do Google, é isso? A segunda e a terceira já são esses tópicos, Érica, porque o segundo tópico é encontrar, né, a problemática. Nós encontramos, né, que no caso seria o como, né, que é o Google, né, é uma problemática, e no caso que o Wellington citou as APIs, ver a diferença, né, do porquê usar o Google e o Bing. Isso. E o terceiro tópico, que é a formulação das hipóteses, foi o que fizemos aqui agora, né, nós discutimos do porquê, né, utilizado essas ferramentas, esses buscadores, né? Já entramos no 3 automaticamente. Isso, automaticamente nós já adentramos o terceiro tópico. Daí no 4, vamos fazer assim, porque estamos em videoconferência, no 4 vamos fazer vamos procurar algum outro, né, sem ser o Facebook, pra gente discorrer os textos, as hipóteses, pra gente começar a fazer o levantamento de ideias. Referente ao Google, às APIs. Isso. APIs, a veracidade das informações. Quando a gente for entrar no bate-papo com o professor Kelman, seria interessante vocês explanassem isso para ele, esse espaço que a gente está fazendo, para a gente ter certeza de que realmente a gente está no caminho certo, né? Porque como fica um pouco solto assim, eles passaram o roteiro, mas às vezes fica assim, mas será que é isso mesmo? Será que a gente está no caminho certo? Então, só deixar a sugestão para vocês validarem mais tarde se o caminho que a gente está percorrendo é o correto. Se for, a gente vai continuar. Se não, aí a gente tenta retornar na discussão do potencial. A gente vai estar presente também, mas vocês podem entrar e perguntar, né? A gente está tentando. Eu não tenho experiência em ser secretária e creio que a Patrícia também não tem coordenação. A gente está tentando fazer o máximo da gente, mas a gente espera de vocês também a nos ajudar a cumprir nossa função. Então, se vocês acham que a gente não está certa, estamos aqui, estamos ouvindo, estamos sempre abertos a sugestões. Se vocês tiverem dúvida, quiser perguntar para os coordenadores, podem perguntar qualquer coisa, repassem para a gente. Então, esperamos de vocês também a nos ajudar a fazer com que o grupo funcione da melhor maneira possível. Eu acho que a gente está discutindo bem e a gente está percorrendo um caminho que parece muito interessante. Eu não tenho experiência, né, na área de mídias interativas, então
às vezes eu fico assim pensando, será que realmente a gente tem no caminho certo, né? Mas aí a gente valida isso, vocês ouviram isso mais tarde, para estar acompanhando. E aí depois a gente continua. Mas eu acho que foi muito bom, foi muito válido. Não, acho que vocês estão seguindo muito bem também com a coordenação e como secretária. Eu acho que a questão é ampla, principalmente quebrar a cabeça. É isso que eles querem. Quais são os meios e a gente fica questionando como que a gente é. É também um questionamento nosso para refletir como que a gente é diante das mídias que a gente tem. Acho que é isso que os professores estão querendo analisar, mas realmente concordo com eles. Acho que tem um feedback deles, né? É justamente o que você falou. Acho que eles querem isso mesmo, né? Chegar a gente a pesquisar e chegar num ponto. E eu acho que igual o Google, eu acho que vai ser um jeito da gente responder com todos os argumentos, né? E depois com todas as nossas pesquisas que vamos fazer a respeito das EPIs e de outros meios de pesquisa, eu acho que estamos no caminho sim. Mas vamos conversar com eles para ver, né, dar o feedback, a gente ter o feedback deles e dar continuidade até. E outra coisa também que eu quero perguntar a eles, como que vai ser a apresentação, né? E assim, eu peço a todos vocês que interagem com a gente. A gente entende também que para alguns não é possível, tem muita gente que trabalha, né? Tem suas obrigações, né? A gente só pede um pouquinho de esforço de cada um, porque a gente entende também que pode ter pessoas que não tenham como acompanhar. Eu acho que era só o campo do professor, a forma de entrega e também depois chamar um grupo para outra videoconferência, outra coisa, também para ver qual a habilidade de cada um, porque dependendo da habilidade de cada um, pode se criar alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente para essa apresentação final. Sim, porque aqui tem várias áreas. Ô, Daniel, eu vi que você tinha comentado comigo a respeito daquela forma de entrega bem interativa, de uma inovadora que tem os desenhos. Como é que é esse tipo de forma de vídeo? É um vídeo? Como é que é? Não, existem várias formas de entrega, igual na apresentação, quando o pessoal teve aquela apresentação que algumas pessoas fizeram um vídeo, alguma coisa, porque no momento presencial o professor ele foi bem claro, ele falou que não quer uma entrega tradicional, uma entrega igual todo mundo entrega, ele quer uma coisa assim, uma inovação. Então, eu vi aqui pelo status das pessoas, tem um até que coloca design, outro coloca não sei o quê. Pelo status, já dá para ver que tem muito talento dentro do nosso próprio grupo. Então, dependendo do que o professor já falou na videoconferência, poderia já pensar uma forma, porque a videoconferência em si, ela é boa, mas a qualidade pode acabar prejudicando o final do nosso trabalho, se for para apresentar um vídeo numa videoconferência, ok? Então, buscar formas do negócio ficar bem feito. Se no nosso grupo tem alguma pessoa que saiba desenhar e tudo, que tem essa questão de essa facilidade para desenho, tem uns vídeos bacanas que é uma narrativa. Eu acho que o Daniel queria dizer isso. Ele fixa com uma câmera embaixo, a pessoa vai fazendo os desenhos e amassando a folha, jogando. Boa ideia, André. Com ilustrações e tal, é bem interessante isso, né? Gostei da sua ideia. Eu acho que não é mais nem um desenhista que a gente precisa mais de uma pessoa que edita vídeo. Esse que é o isso é fácil, isso aí a gente resolve. O André já... Sinto que o André já entende do assunto. Nada. Ele é professor de design. Então estamos de boa. Vai explicar.
Gostei da ideia, André. Então, a gente vai estar procurando saber, né, mais tarde na conferência e vamos confirmar, né, se o que a gente está fazendo, se eles vão nos avaliar através de ver a nossa interatividade, né, o que a gente está fazendo no Facebook, nessa videoconferência, ou se eles vão querer que a gente faça algo mais, digamos que enxuto, né, reunir todas as informações em um só lugar para estar disponibilizando como entrega. Vamos tirar essa dúvida mais tarde. Mais tarde também vou estar colocando no WhatsApp o resumo, né, de tudo que foi decidido, de tudo que foi colocado, né, nessa videoconferência. Então, em resumo, né, do nosso segundo tópico, que era descobrir as problemáticas, temos pesquisar mais a respeito do Google, que é como fazer pesquisa. Google, diferença entre os outros buscadores, como o Bing, né, a questão das APIs que o Wellington colocou. E também a veracidade das informações. Então, discorremos um pouco, já entramos no terceiro tópico, que nós discorremos sobre o porquê de utilizar essa ferramenta, né? Explicamos o motivo que ela é procurada, por que é utilizada. Então, acho que em resumo, fizemos a formulação das hipóteses e acho que em resumo do que foi discutido aqui hoje, durante essa conferência, foi isso. Não partindo do pressuposto que a gente definiu agora, eu não sei como é que está, se vocês já definiram, como é que a gente vai partir da agora, se a gente vai continuar utilizando o Facebook ou vai partir para outra ferramenta para dar procedimento. Não sei se vocês já definiram, é só essa dúvida. Assim, o tutor de início pediu para a gente utilizar várias ferramentas, né? Então eu creio que podemos, se alguém já souber de alguma outra que fica melhor adequada para trabalharmos o resumo das hipóteses, vamos fazer o levantamento agora, né? Os estudos, né? Sobre o Google, vamos começar a fazer isso já. Se a coordenação lá falou que se estivermos no caminho certo, como vocês pediram para perguntar, né? Daí então agora, se vocês, que assim, eu não sou da área da tecnologia, não conheço muitos, igual o Hangout mesmo, eu não conhecia. Experiência nova, né? Que é o experiência minha, e eu adorei, ó. Então, assim, se vocês já tiverem outra ferramenta que vocês acham que seja melhor pra gente trabalhar, agora não vai não pode ser em vídeo, né? Porque seria ruim pra gente estar relatando as informações. A gente vai fazer levantamento bibliográfico, como que a gente vai fazer para registrar como que a gente vai fazer para registrar que a gente se aprofundou nisso ou naquilo, se a gente está sendo avaliado a interação, qualquer ferramenta que a gente vai usar para deixar isso registrado é importante. E tem muitas ferramentas na web que permitem isso. Então, eu acho que a gente pode procurar uma ferramenta que permite a interação e o registro que está estudando. Tem acho que o Google Drive, mas eu não sei mexer. Só sei que existe. Essa é a ciência. Agora eu acho que a gente tem que mudar de mídia, porque eu acho que não seria legal videoconferência para essa quarta etapa do trabalho, entendeu? Tem realmente um texto e que as pessoas possam contribuir com o texto, que é para leitura e para formação de um texto artigo, algo do tipo. Isso. A gente pode até fazer um artigo colaborativo. Lá, todas as pessoas podem escrever ao mesmo tempo, pode postar comentários, pode discutir sobre o que está escrito. Isso pelo Google Drive. Pelo Google Docs, verdade. Assim, como a mídias interativas também, pessoal, é interessante também a gente criar uma pasta no Dropbox compartilhada, tudo que vocês achar de artigo e tudo jogar lá. Mas também poderia criar um canal também no YouTube, e quando alguém quisesse gravar algum vídeo, dando sua explicação, alguma coisa, o administrador do canal postasse esse vídeo lá. E outro, como aqui do Tocantins, eu, o André, o Érico, o Wellington e a Érica, nós poderíamos fazer um vídeo, todos nós daqui falando sobre algum assunto, vocês duas que estão na mesma cidade poderiam fazer outro vídeo, entendeu? Então, começar a colocar conteúdo dentro desse nosso canal, alinhado aos temas propostos pelo professor na pós.
Podemos sim, Gostei muito da ideia. boa ideia. Eu só não tenho tanto costume com o Hangout, eu não sei como postar o vídeo direto no YouTube. Eu tô fazendo a captura de tela, né? No caso, vai estar podendo fazer edição, porque nós não encontramos essa parte de estar disponibilizando o link. Então, para quem não participou, né, nós vamos deixar esse nosso videoconferência disponível. Bom, pessoal, então acho que nós já podemos encerrar, até porque daqui a mais ou menos 15 minutos, né, já começa a nossa outra videoconferência, para todo mundo descansar, né? Então, creio que já estamos bem inteirados, cada um, discutimos boa parte da nossa proposta, do nosso planejamento. Então, mais tarde eu estarei passando o resumo de tudo que foi decidido no nosso grupo no WhatsApp. Então... E cobra do pessoal também. Eles participarem. Vou dar um puxão de orelha lá, porque... Sim, sim. E, assim, gente, foi muito bom poder... Eu nunca usei o Hangout. E foi uma experiência muito boa. Eu gostei ter essa também. videoconferência, foi legal. Gostei. E agora, vocês decidiram, falaram do Google Drive, qual ferramenta vamos usar para o tópico 4? A gente pode discutir depois no WhatsApp. Não, Tudo então bem, tá, né? então. Certo? Então, eu agradeço a participação de todos, né, a disponibilização. Como eu comentei mais no início, espero poder atender a expectativa de vocês, né, no cargo de secretária. E acho que é tudo. Que precisarem, que quiserem que a gente faça melhor, as dicas estaremos aqui para ouvir e fazer o possível. Vocês achar que a gente deve fazer mais alguma coisa, igual pediram pra gente ter o roteiro. Se na verdade já tava meio que pronto, né? Mas se vocês tiverem, assim, quiserem que a gente faça mais alguma coisa, sentir a necessidade, né? A gente está à disposição. Isso. Pra estar ajudando, tá? E no mais, obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Tá ok, bom final de semana pra vocês, viu? Bom final de semana para vocês também. Pra todos. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, Final de tchau. semana. Tchau. Tchau. Tchau.